Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A reunião virtual da Comissão de Infraestrutura foi para sabatinar Gustavo Zarif Fraia, indicado pelo governador João Dória, do PSDB, ao cargo de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de saneamento básico da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. O encontro, presidido pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, começou com Gustavo Zarif contando aos parlamentares paulistas sobre sua experiência na administração pública, no Ministério das Cidades e também no Ministério da Ciência e Tecnologia. Na sequência, o deputado Wellington Moura, do Republicanos, fez vários questionamentos ao indicado Arcesp, dentre eles sobre como seria a atuação de Gustavo Zarif à frente da diretoria e também como seria a interlocução dele com o Legislativo. Na sequência, o deputado Ricardo Madalena, do PL, questionou o sabatinado sobre como a Arcesp fará a universalização do novo marco do saneamento básico aqui no estado de São Paulo. Encerradas as questões, novamente o deputado Ricardo Madalena, do PL, esteve com a palavra para a leitura do relatório do PDL 08 de 2021, referente à indicação à diretoria da Arcesp. Por unanimidade, a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a indicação do Executivo para que Gustavo Zarif Fraia assuma o cargo de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de saneamento básico da Arcesp. A presente reunião foi convocada com a finalidade de realizar a admissão do senhor Gustavo Zarif Fraia, indicado pelo senhor governador para integrar a diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, no exercício da função de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de saneamento básico. Quero, nesse momento, indicar o excelentíssimo senhor deputado Ricardo Madalena para a relatoria do PDL, com incumbência de emitir voto após a realização da admissão do indicado. Volto a insistir, a indicação do senhor Gustavo tramita nesta Comissão de Infraestrutura na forma do projeto de decreto legislativo PDL número 08/2001 e 21, de autoria da mesa. Nesse momento, quero abrir a palavra ao indicado senhor Gustavo Zarif Fraia para que possa se apresentar, e nós queremos abrir o senhor a palavra por um prazo de até 15 minutos. Gustavo, tem a palavra. Peço aos nobres deputados que pudessem estar fechando os seus áudios para que a gente não tivesse nenhuma interferência. Muito bem. Boa tarde, deputado Luiz Fernando, presidente da comissão. Boa tarde aos deputados presentes, deputado Castelo Branco, deputado Dr. Jorge, deputado Ricardo Madalena, deputado Murilo Félix, deputado Wellington. É uma honra para mim estar podendo ser arguido por uma comissão de tão alto nível. É uma honra para mim também ter sido indicado para essa honrosa função, essa, vamos dizer, importante função da diretoria da Arcesp. A Arcesp é uma agência reguladora que é motivo de orgulho para todos os paulistas, porque, ao longo da sua existência, ela tem feito um trabalho de fôlego, um trabalho técnico, mas um trabalho sempre pautado também pelo bom senso, à luz do interesse público, com respeito ao Poder Executivo, com respeito ao
Poder Legislativo, com respeito ao Poder Judiciário, e me integrar a uma equipe que tem um nível tão elevado quanto este, pelos seus diretores e pelo seu corpo de servidores, alguns que eu já conhecia, outros que vou conhecer assim que for possível, caso eu seja aprovado por essa outra comissão. Na realidade, eu queria isso colocado, dizer que eu passei os currículos, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu comecei a minha vida profissional trabalhando com meu querido pai na loja que ele tinha de materiais de construção. Meu pai tinha uma saúde bastante precária, meu pai Shafiq Fraia. Eu, com 13 anos de idade, fui lá eu ia ajudar, abria a loja, varria, atendia os primeiros clientes. E ali comecei a tomar contato com os materiais de construção, comecei a conviver com os engenheiros da cidade, e comecei a aprender, comecei a ver que eu tinha gosto pela engenharia. Fui estudar engenharia, a minha cidade natal é Poços de Caldas, eu fui estudar engenharia em São Paulo. Fui estudar, graças à generosidade de um casal de tios meus, o tio William e a tia Zélia. O tio William Cecílio era engenheiro da SAEC, da antiga Superintendência de Água e Esgoto da capital. Depois foi absorvido pela Sabesp, e tanto em um órgão quanto em outro ele fez trabalhos maravilhosos pelo saneamento na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Estudei engenharia na Fundação Armando Álvares Penteado, me formei em engenharia civil. Tive dificuldades também, porque o meu pai, com a sua saúde precária, estava numa situação financeira bastante complicada, mas consegui ter uma monitoria da cadeira de mecânica dos fluidos. A Fundação Armando Álvares Penteado, a mensalidade era bastante salgada, mas graças a essa monitoria que eu consegui, estudando bastante, eu tive 4 notas 10, que foi um recorde lá na FAAP até hoje, e como abriu a vaga, o monitor da cadeira, que era o professor Jaime Flávio Pimenta, me convidou para ser o monitor, e com isso eu consegui um bom desconto na mensalidade. Trabalhei na construtora Alfonso Zaparoli como estagiário, fazendo obras em Mairiporã, em Osasco, em Guarulhos, na Rua Genebra, em São Paulo, onde havia um templo maçônico. Consegui me formar em engenharia e peguei o gosto pelo saneamento por causa do tio William. O tio William, na verdade, desculpe, está tocando aqui o meu celular. Deixa eu desligar. O tio William, ele falou para mim uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que a realização para o engenheiro é entregar obras. E entregar uma obra de aeroporto, entregar uma rodovia, entregar uma edificação, uma pavimentação, são obras que dão muita satisfação, mas nada é comparável a você levar uma rede de água para um bairro carente e ver a alegria que as pessoas têm quando recebem a sua rede de água e ver principalmente a melhoria nos índices de saúde daquela população em curto espaço de tempo. Eu peguei gosto pelo saneamento graças ao tio William e tive no decorrer da minha vida profissional, eu fui secretário de obras da minha cidade, fui Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade bem na fronteira de São Paulo, uma cidade onde a maioria dos moradores torce para o Santos Futebol Clube, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo. A influência de São Paulo lá é muito grande. E na minha cidade eu tive a oportunidade também, além de ser secretário de planejamento, participar, coordenar os planos diretores, de ser diretor do Departamento de Água durante 2 gestões, com obras de grande vulto. Principalmente, eu inaugurei a maior estação de tratamento de água, a ETA 5, em 1994, e quis o destino que, no ano de 2008, eu inaugurasse a segunda etapa de ampliação. Como secretário de obras, eu fiz com um convênio com o BID, e junto com o DEMAIA de Poços também, a construção de mais de 13 quilômetros de emissário que rasgaram a cidade toda, contornando os rios, seguindo o leito dos rios e despoluindo 2 ribeirões que tinham um mau cheiro tremendo, causava uma péssima impressão, além dos problemas de saúde pública. Depois eu tive participação, metade da minha vida também foi na iniciativa privada, como diretor de empresas de
terraplanagem, de pavimentação, de infraestrutura, inclusive de saneamento. Fiz um concurso e fui aprovado para especialista de infraestrutura sênior em 2008. Fui trabalhar no Ministério das Cidades, uma equipe técnica de primeira qualidade também. Estou vendo que chegou aqui também o Coronel Nishikawa. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. No desenrolar da minha atuação no Ministério das Cidades, acabei sendo gerente substituto, depois diretor substituto de departamento, depois fui ser chefe de gabinete, trabalhei com 3 secretários diferentes, aprendi muito com todos eles e tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Oswaldo Garcia, com o doutor Paulo Ferreira, que foi engenheiro também da Sabesp, fundador da Associação dos Engenheiros da Sabesp, e com o doutor Alceu Segamarte, que foi uma pessoa que ocupou sempre altos cargos no governo de São Paulo, e com o secretário executivo, que era o doutor Elton Santa Fé Zacarias, com os secretários de habitação, que a gente convivia. Enfim, foi uma época muito interessante e muito produtiva. Nós conseguimos fazer grandes obras, participei da equipe, né? Fui um dos que participaram de uma grande equipe, que fez grandes obras pelo país, inclusive no estado de São Paulo, com a Sabesp e com serviços autônomos de água e esgoto do interior de São Paulo. Na cidade de São Paulo, especificamente, as principais obras foram a ligação do Jaguari-Atibainha, o sistema produtor São Lourenço. Participamos também com o financiamento do projeto Onda Limpa da Sabesp. Enfim, foi um momento muito bom. Ajudei na elaboração do Plan SAB, que fixou as primeiras diretrizes importantes, né? Foi o primeiro planejamento nacional feito em muito tempo e que, como um primeiro planejamento, foi muito importante, todos reconhecem, embora nem sempre as condições se cumpriram. Depois eu fui convidado a ser diretor das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde eu trabalhei com o pessoal, eu era o coordenador dos institutos, né? Como, por exemplo, o CEMADEM, que cuida dos desastres naturais, o INPE, o Museu Astronômico, lá no Rio de Janeiro, e vários institutos da mais alta relevância, organizações sociais, como é o caso do CNEPEM em Campinas, que fez o maior projeto científico do Hemisfério Sul, que foi o Sirius. Foi também um momento muito importante. Participei como conselheiro fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e da Correios Par. Ainda no Ministério das Cidades, eu participei também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na condição de suplente. Os titulares eram os secretários, mas eu acabei indo em quase todas as reuniões. Depois eu fui para a Subsecretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, que coordenava a parte de infraestrutura do governo, com os ministérios envolvidos, como era o caso do Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Desenvolvimento Regional, que cuidava de saneamento e habitação, o Ministério do Turismo, Ministério de Minas e Energia, que eu já falei. Enfim, foi uma experiência bastante ampla. E, no momento, eu estou como assessor especial de assuntos estratégicos do Ministério da Cidadania, participando da equipe que cuida especificamente dos programas desportivos, do legado olímpico, aqui em Brasília. Essa experiência que eu tive a oportunidade, presidente e deputados, de acumular ao longo de todos esses anos, eu estou me voluntariando para colocar à disposição da nossa agência Arcesp. É com prazer que eu faço isso, porque eu considero que eu tenho uma dívida de gratidão com São Paulo, que foi muito importante para a minha formação profissional. O meu mestrado foi feito na Unicamp, até hoje eu sou participante do Laboratório Fluxos de Redes Técnicas de Sustentabilidade Socioambiental. Aprendi demais na Unicamp. Vamos dizer que quero retribuir a São Paulo tudo aquilo que São Paulo me deu de bom na minha vida. E
se eu vou me colocar agora à disposição para responder as perguntas, acho que eu já passei um pouquinho aqui do meu tempo, mas estarei à disposição para responder as perguntas e, se eu tiver a felicidade de ser aprovado pela Comissão de Infraestrutura e pela Assembleia, eu vou estar, posso garantir aos senhores que eu vou estar dando todo o meu empenho para fazer o melhor possível para ajudar a população do Estado de São Paulo que tenha o seu interesse público bem atendido. Nós temos um trabalho gigantesco aí pela frente, são muitas coisas que estão acontecendo na área de saneamento, nas demais áreas também, e se eu puder dizer, presidente, para encerrar, eu me considero um construtor de ambientes, uma pessoa que sempre procurou pautar a sua atuação, tanto na vida pública quanto na vida privada, pela possibilidade de buscar sempre o entendimento, de buscar as melhores soluções possíveis, de, como eu disse, de construir ambientes, de ter habilidade para resolver problemas, de ter disposição de escutar e de participar de equipes que trabalham de maneira harmônica, de maneira sustentável, que isso que eu acho que é a nossa obrigação de engenheiros, de procurar soluções para os problemas existentes, e isso eu pretendo fazer no limite das minhas possibilidades. Eu agradeço por essa atenção inicial, presidente e deputados, e me coloco à disposição de todos. Vi também que entrou agora aqui o deputado César, e, encerrando, quero mandar um abraço à presidente da ERCESP, a Paula Campos, ao Joaquim Matias, ao Marcos Bonini, são os que eu estou vendo aqui, são diretores da ERCESP, que eu tive 2 conversas bastante produtivas com eles me deram informações muito importantes. Eu aproveito para agradecer de público a todos. Obrigado. Quero agradecer ao Gustavo. Poços de Caldas, Ricardo Madalena, fica ao lado faz parte da Grande Águas da Prata, né? A cidade que eu venho é uma metrópole e ela abrange nessa metrópole Minas Gerais, São Paulo, e Poços é um bairro nobre que nós temos na Grande Águas da Prata. Então, o Gustavo falar que é de Poços, ele vem. Nós temos já algumas pessoas inscritas, quero saudar o deputado Coronel Chical e César, que entraram aqui conosco. Nós temos já uma lista de inscrições. Marcos Bonini, diretor da SESC, também entrou, né? Nós temos uma lista de pessoas inscritas. Eu queria já passar rapidamente a elas, porque tem alguns deputados que vão participar ainda do pequeno expediente, querem falar. Então, passo já ao Castelo Branco, que foi a primeira pessoa que pediu a palavra. Tem a palavra, Castelo. Boa tarde a todos da Comissão de Infraestrutura, boa tarde ao nosso nobre amigo Gustavo Zarif Fraia. Terei que me ausentar agora para participar do pequeno expediente, mas eu aprovo o seu nome, declaro o voto favorável e deixo registrado a minha aprovação à sua indicação na função de diretor de regulação técnica e fiscalização do Serviço de Saneamento Básico da ARCESP. Obrigado, senhor presidente, nobre deputado Luiz Fernando. Obrigado, deputado. Agradeço ao deputado Castelo Branco, mas assim, eu peço a você, Castelo, se puder aguardar rapidamente, eu acho que as falas serão rápidas. Eu não posso, deputado. Ter que depois encerrar, abrir para poder ler o relatório que o deputado Ricardo Madalena fez, e nele nós iremos votar. Quero passar, sem demora, ao deputado César, que havia pedido a palavra. Deputado César. Quero me inscrever também, presidente, para 2 perguntas. As pessoas mais importantes falam por último. Deputado César, a palavra está com Vossa Excelência, seu som está fechado. Presidente, está me ouvindo? Estamos ouvindo bem, César. Opa, boa tarde a todos aí, companheiros, faz tempo que eu não os vejo. Uma saudade de vocês aí, só online mesmo. Tudo bom, Luiz Fernando? Meu presidente Madalena, Nishikawa, tudo bem aí? O Ayrton Moura, obrigado pela Bíblia que você mandou para mim, 10. O Murilo.
E aí o Gustavo, que está chegando aí, engenheiro Gustavo, é um prazer estar aqui para e aprovar o nome do senhor. O senhor sabe que a situação hoje é complicada, principalmente na energia. O senhor sabe a responsabilidade que o senhor vai pegar aí. Nós temos uma cidade no interior, que é Sertãozinho, que há queda frequente de energia. O povo lá reclama. O senhor já vai levando essa reclamação para ver se resolve lá em Sertãozinho. E aqui em São Paulo, todas as vezes que é pago o posteamento à Enel, demora mais de 3 a 4 meses para o serviço ser executado. Às vezes não é muito postes, são 3, no máximo 4, e a situação se agrava por conta das pessoas estar sem energia e fazendo gato. O prejuízo é constante. Então, são essas minhas formulações para o senhor, que vai ser o presidente da pasta, aí, com o maior orgulho nosso aí, da sua indicação. O senhor seja bem-vindo ao nosso quadro. Aí já está nele há muito tempo, não é? E seja bem-vindo agora com os novos problemas que o senhor vai enfrentar, tanto no saneamento e esgoto, como na energia elétrica. Está aí 2 reclamações do deputado César, uma de Sertãozinho, que lá não tem quem resolve essa questão de Sertãozinho, e vai cair nas suas mãos aí. Obrigado pela atenção, obrigado, Madalena. Um abraço. Agradecer ao nobre deputado César, queria passar a palavra ao excelentíssimo deputado Wellington Moura. O som está fechado, Wellington. Abrindo aqui o microfone, presidente, boa tarde, primeiramente, a todos os deputados. Deu uma bíblia bonita, deputado Ricardo Madalena, deputado César, deputado Murilo, deputado Jorge do Carmo, presidente Luiz Fernando, deputado Coronel Michal. E também cumprimentar, então, indicado pelo governo, o doutor Gustavo Zarif, que é o diretor da Regulação Técnica e Fiscalização. Queria fazer algumas perguntas para você. O artigo 32 do Regimento Interno da ARCESP diz que compete à diretoria de regulação técnica e fiscalização do serviço de saneamento básico executar as atividades de regulamentação, normatização, monitoramento e definição de indicadores e parâmetros relativos aos padrões dos serviços de manutenção das instalações de saneamento básico estaduais ou municipais, que lhe tenham sido delegadas pelo órgão ou ente municipal competente. Então, diante disso, essas são suas principais funções como diretor da ARCESP nesse sentido. Como futuro diretor, como será sua conduta técnica para equilibrar os interesses dos cidadãos, das empresas concessionárias e do governo do Estado de São Paulo? Pois não, deputado. Só antes de responder o senhor, se o senhor me permitir, com relação ao que o deputado César colocou, a ARCESP tem uma diretoria colegiada e tem as diretorias específicas, né? Essas questões de energia elétrica são cuidadas pelo Dr. Lopomo, que é um dos nossos diretores. Ele não está participando aqui hoje por motivo de estar de férias, mas a presidente Paula Campos está participando, assim como o Joaquim Matias também e o Marcos Bonini. Então, assim que for possível, e caso meu nome seja aprovado, eu me disponho também a participar dessa discussão e ver o que é possível ser feito. Deputado Wellington, o senhor citou muito bem o artigo 32 do Regimento Interno, define a nossa atuação, deputado, vai ser uma atuação técnica, né? Que é o que se espera realmente de uma agência. Qual que foi, vamos dizer assim, a motivação da criação das agências aqui no Brasil e que, diga-se de passagem, seguiram, né? Não foi, vamos dizer, uma coisa pioneira do Brasil, não foi uma coisa que foi inventada aqui no Brasil, as agências. Vários países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, a França e vários países da Europa, adotaram esse modelo de agências porque sentiram a necessidade, os governos sentiram as necessidades de terem órgãos técnicos dotados de estabilidade, dotados de competência, de expertise, para poder acompanhar os serviços, especialmente os serviços que estavam sendo privatizados em larga escala em todo o mundo. E aqui no Brasil,
na década de 90, a partir da década de 90, foram criadas as agências, embora já existissem também instituições que funcionavam como agências, como era o caso do Banco Central e outras, né? A atuação que o senhor pode esperar, deputado Moura, é uma atuação técnica, uma atuação voltada ao interesse público, como o senhor leu muito bem. É necessário fazer uma boa fiscalização, é necessário ter uma boa linha de diálogo com os prestadores de serviços, de procurar também ajudá-los, sempre que possível, a encontrar suas soluções e de cobrar também essas soluções. Você tem que ter uma linha de equilíbrio e uma linha de bom senso também, que é uma coisa que, infelizmente, às vezes falta um pouco dentro do setor público, né? Mas a função da agência é essa. As agências, tanto a nível federal quanto a nível estadual, na própria legislação do saneamento, na 11.445, que foi depois até ampliada com a 14.206, dá uma responsabilidade muito grande para a regulação. E a regulação é fundamental que ela seja bem feita. Os governos que instituíram a regulação, inclusive o governo de São Paulo, ele espera uma atuação técnica, uma atuação que possa realmente analisar os aspectos diversos que envolvem a prestação do serviço, no caso do saneamento, os índices de cobertura, a modicidade tarifária, que tem que ser valores que sejam adequados à população, tem que ser criados mecanismos, né? Tem que haver mecanismos para a população de baixa renda, porque também o saneamento é fundamental e tem interface com muitas áreas, com a saúde pública em especial. Então, a atuação nossa vai ser baseada nisso e, juntamente, aproveitando a grande experiência que existe já hoje dentro da área de saneamento da Arcesp, e aproveitando também o know-how e o conhecimento das demais diretorias, dos demais diretores que têm um bom conhecimento a respeito dos problemas existentes. Perfeito. Como que o senhor avalia a qualidade dos serviços de saneamento básico nos municípios paulistas hoje? Será que é possível ao cidadão perceber as melhorias dos serviços de saneamento básico no estado de São Paulo durante a sua gestão? Eles vão conseguir enxergar essa qualidade de serviço? E com relação à autonomia técnica da agência, como garantir isso? E com relação às fiscalizações presenciais da Arcesp na prestação de serviços de abastecimento de água das empresas concessionárias, como que o senhor pretende realizá-las? E os serviços e os servidores concursados da Arcesp serão respeitados e valorizados na sua gestão? Pois não, deputado. O saneamento básico no estado de São Paulo, ele tem ainda bastante coisas, bastante aspectos a evoluir. Se a gente fizer uma comparação de São Paulo com o Brasil, São Paulo, vamos dizer, está bastante acima das médias brasileiras, tanto nos seus índices de cobertura, quanto nos seus índices de perdas. O índice de perda está bem abaixo da média brasileira. Os índices de coleta de esgoto, os índices de tratamento de esgoto, todos os índices que puderem ser comparados, né? São Paulo encontra-se melhor do que o Brasil. Mas a legislação, e mais recentemente a Lei 14.206, que foi sancionada em julho de 2020, embora seja uma lei recente, mas ela fez com suporte, inclusive, nos dados do PlanSab, nos dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, estabeleceu metas para que o Brasil atinja 99% de cobertura com redes de água tratada até 2033 e pelo menos 90% de coleta e tratamento de esgotos. E ainda fixou que os contratos de prestação de serviços existentes vão ter que definir parâmetros adequados relativamente a perdas, relativamente a manutenções e assim por diante. Então, o primeiro pressuposto para a gente poder
fazer uma boa atuação é ter o respeito à lei. A lei é o que regula tudo. E a lei que foi feita pelo governo do Estado de São Paulo e as leis das agências de regulação pelo país, as agências federais, todas elas, né, partem desse pressuposto da independência e da autonomia técnica. Com relação ao quadro de funcionários, todas as informações do que eu conhecia antes e das informações que me foram passadas mais recentemente, nos contatos que eu tive com os diretores e com alguns colegas da Arcesp que eu já conhecia de outras épocas, é que é um quadro muito qualificado e é um quadro que precisa e deve ser valorizado. Se eu puder dizer para o senhor, deputado, eu acho que, dentre as minhas características, acho que dentre alguns defeitos que eu tenho também, mas uma qualidade eu tenho, que é de ajudar as pessoas a colocar o seu potencial, o seu melhor potencial para fora. Ajudar a motivar as pessoas a que os servidores entendam, no seu conjunto, a importância que cada um tem dentro daquilo que está fazendo e de ajudar que as pessoas se sintam felizes. Eu, por exemplo, me sinto feliz. O saneamento, o setor de saneamento, presidente Luiz Fernando, é um pau de formiga danado, é complicadérrimo. Mas eu me sinto feliz de estar trabalhando no saneamento, porque são grandes desafios que eu, ao longo da minha atuação profissional, ajudei, tive a honra, tive a felicidade de ajudar a superar muitos deles. Mas é um trabalho que, vou dizer para o senhor, deputado Wellington, não termina nunca, viu? E a gente vai ter que estar sempre com esse espírito aberto de poder ouvir, de poder ponderar, de pesar todos os aspectos técnicos para encontrar aquilo que seja melhor para o interesse público. Perfeito. A Sabesp é a maior empresa agente de saneamento básico hoje no estado de São Paulo. Está presente em 366 municípios dos 645. E, além disso, é a maior empresa do governo do estado de São Paulo. A Sabesp, pelo seu tamanho e relevância, será privilegiada na sua atuação como diretor da Sabesp na área de saneamento? Eu posso dizer ao senhor que eu tenho um respeito muito grande pela Sabesp, tanto pela minha, vamos dizer assim, pela minha memória afetiva, né? Como eu falei aqui no começo, eu aprendi a admirar a Sabesp pelos olhos do meu tio, William Cecílio, e depois por primos meus que trabalharam na Sabesp, como foi o caso do meu primo Guilherme Cecílio, minha prima Maria Lúcia Cecílio, meu primo José Zarif, né? Minha família em São Paulo teve participação muito importante na Sabesp e ajudou em fases, né, em fases de consolidação da Sabesp. Então, eu tenho respeito. Esse respeito foi consolidado com a minha atuação no governo federal, porque é muito diferente você tratar com a Sabesp e tratar com outras empresas de saneamento do Brasil profundo, né? Não estou fazendo crítica a essas outras empresas de saneamento, não. O problema é um problema conjuntural. São Paulo é o estado líder da federação. São Paulo tem a tradição dos bandeirantes, a tradição do pioneirismo, a tradição do empreendedorismo. Então, São Paulo, a gente tem que analisar dentro de uma ótica e o restante do Brasil dentro de outra ótica. Mas, com certeza, a Sabesp, que eu posso dar meu testemunho, da época que eu fui chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com 3 secretários importantes e reconhecidos dentro do setor de saneamento, foram o Dr. Oswaldo Garcia, o Dr. Paulo Ferreira e o Dr. Alceu Segamarte. Os compromissos que a Sabesp assumia com o governo federal, salvo imprevistos ou motivos de força maior, eram todos cumpridos e muito bem cumpridos. Então, eu posso dizer que, no que concerne a agência de regulação, nosso papel vai ser de estar fiscalizando, monitorando, acompanhando, estipulando normas, mas sempre com uma linha de diálogo, de fazer vamos dizer assim, uma atuação também colaborativa, porque tanto o objetivo da Sabesp quanto o objetivo da Arcesp é bem atender a população de São Paulo. Só mais 2 perguntas, senhor presidente, para mim concluir. Pois não. Na sua visão, quais são os principais critérios técnicos para a definição do reajuste dos valores das contas de água e esgoto do cidadão? Os critérios atuais aplicados pela Arcesp funcionam bem?
que precisaria ser aperfeiçoado na sua visão? São essas duas, deputado Wellington. Deputado Wellington, o senhor tem mais alguma questão além dessas? São essas duas. Quer que eu já faça as duas? Então, já faço a outra. Claro. É que eu estou meio que calculando o tempo, como estou no meu tempo regimental, pensando nisso, presidente. Então, vou fazer a outra pergunta também, senhor Gustavo. Como o senhor pretende se relacionar com os deputados e com a Assembleia Legislativa, com relação à prestação de conta das atividades nessa comissão de infraestrutura e aos atendimentos às demandas da sociedade encaminhada pelos parlamentares? Essa é a minha última pergunta. Pois não. Vou começar, então, pela primeira. A tarifa, ela precisa proporcionar à empresa o chamado equilíbrio econômico-financeiro. Porque se você não tiver equilíbrio econômico-financeiro, vira um desastre, deputado. Se você arrecadar menos do que aquilo que você gasta, você vai ter grandes dificuldades. A tarifa de energia, as tarifas de água e esgoto, elas precisam cobrir as despesas que as empresas têm com produtos químicos, com equipamentos, com manutenção de equipamentos, com a conta de energia elétrica, que, por exemplo, lá em Poços de Caldas, que faz parte da região metropolitana de Águas da Prata, como o presidente lembrou, é uma cidade montanhosa, a conta nossa de energia elétrica é o principal item da nossa tarifa. Com insumos químicos e com o pessoal, né? Porque os servidores eles têm que estar trabalhando de uma maneira motivada, de uma maneira, vamos dizer assim, integrada com as diretrizes que são fornecidas pelos diretores e assim por diante. Então, a tarifa, agora, por outro lado, tem que ter uma modicidade tarifária, tem que ser, a empresa tem que estar sempre buscando eficiência, ganhos de produtividade, tem que estar buscando melhorias contínuas nos seus processos, né? Trabalhar de uma maneira desburocratizada. Isso é uma questão que é sempre presente na pauta de todos os gestores responsáveis. Com relação à questão do relacionamento com os deputados, inclusive repetindo aqui o que me foi dito pela presidente Paula Campos, pelo Marcos Bonini, pelo Joaquim Matias e pelo Lopomo, estaremos sempre de portas abertas, sem dúvida nenhuma, porque todos nós, e eu particularmente, tenho a compreensão do que é a importância do legislativo e a importância também do executivo. Tanto o governador do estado, quanto o vice-governador, quanto os deputados, eles receberam um mandato da população, receberam um mandato para representá-los e para tomar decisões que sejam adequadas aos interesses públicos, né? Então, da minha experiência na minha cidade, lá da região metropolitana de Águas da Prata, o que eu posso dizer é o seguinte: eu tive sempre um relacionamento muito respeitoso e muito produtivo com a Câmara de Vereadores. Claro que a escala é outra, mas, inclusive, muitos dos deputados hoje da Assembleia começaram sua carreira como vereadores, que é uma escola também. E eu tive a alegria de ver o nosso plano diretor ser aprovado por unanimidade em 1992. E, apesar de ser um plano que trouxe muitas novidades, foi aprovado praticamente com pouquíssimas emendas, porque nós já absorvemos no plano todas as sugestões que eram viáveis que a gente recebeu do Legislativo. Senhor Gustavo, obrigado. Vi pelo seu currículo e os cabelos brancos que mostram experiência aí de trabalho, de dedicação a tudo que você já fez. Então, parabenizo, tá? Desde já, todas as respostas dadas por você. Parabéns aí, que eu tenho certeza que nessa comissão seu nome será aprovado. Já tem aprovação deste deputado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Moura, pergunto aos demais deputados se alguém quer apresentar alguma questão. Deputado Ricardo Madalena, com a palavra. Boa tarde a todos desta comissão, muito importante, por sinal, dirigida por uma pessoa
um deputado de excelência nesta casa, que é o Luiz Fernando Teixeira, nosso amigo. Primeiramente, parabenizar o senhor Gustavo, o engenheiro Gustavo, pela humildade e um currículo invejável. É isso que nós vemos aqui. Ainda mais que foi monitor de McFlu. McFlu eu fiz 2 vezes quando engenheiro. Olha lá se não foi 3, que já faz 33 anos. Então, já faz muito tempo e é uma matéria muito complexa, muito difícil. A mecânica dos fluidos. Parabéns aí pelo seu currículo, viu, Gustavo? Obrigado, deputado. Fazer 2 colocações aqui. Na sua opinião, Gustavo, a Arcesp encontra-se suficiente dotada de recursos humanos e infraestrutura para cumprimento da missão institucional que ela requer? Deputado, eu vou precisar me aprofundar um pouco mais ainda nesse debate, mas, a princípio, pelo que a presidente teve a gentileza de me passar, eu vi que o quadro de cargos da agência não está totalmente preenchido. Me parece, posso ter algum erro aqui na ordem de grandeza, que seria em torno de 250 cargos que são aprovados em lei, estão preenchidos em torno de 180 ou 190. Então, claro que dentro da reengenharia, da melhoria de processos, de informatização, tudo isso precisa ser levado em conta também para você não ficar com um quadro inchado. Dentro da engenharia, deputado Madalena, o senhor sabe, se o senhor tiver uma parede e um pintor levar 8 horas, se o senhor botar 2, talvez eles levem 4. Se o senhor botar 4, eles não vão conseguir ir reduzindo proporcionalmente, porque aí começa a ter, vamos dizer, um começa a atrapalhar o outro e começa o inchaço nunca é bom para organização nenhuma. Então, claro, a presidente e os demais diretores devem ter tido esse cuidado até o momento, e eu também vou estar integrado nesse cuidado de não deixar que tenha um quadro inchado. Mas precisamos ver a missão, porque recentemente já houve uma modificação importante na nomenclatura da agência, passando a ela a atribuição de todos os serviços públicos, exceto aqueles de transporte. Tem um jargão administrativo que diz o seguinte: quem dá a missão dá os meios, né? Se nós temos uma missão a ser cumprida, nós vamos precisar ter os meios, vamos estar avaliando isso com muito cuidado. Se for necessário, a gente vai providenciar junto às instâncias necessárias a argumentação para que possa haver uma adequação dos recursos humanos e financeiros. Mas também a gente, dentro de determinados limites, a gente tem que se virar. Primeiro, a gente tem que se virar com o que a gente tem, depois buscar os aperfeiçoamentos. Ok. Como o senhor entende o papel da Arcesp a partir da recente aprovação do Congresso Nacional do Marco do Saneamento Básico, a Lei Federal de julho de 2020, o que a Arcesp poderia fazer para universalizar a distribuição de água potável, coleta de tratamento de esgoto à população do nosso estado? Como que a sua diretoria, futura diretoria, se Deus quiser, poderia nos auxiliar nisso? A Arcesp, ela teve um papel muito importante, assim como a Sabesp, e tem mais 3 ou 4 municípios que são também regulados pela Arcesp, que são da iniciativa privada. A Arcesp, ela não regula todos os serviços de saneamento do Estado de São Paulo. Os serviços municipais têm as suas próprias agências. Mas, vamos dizer, o grosso, vamos dizer, a maior quantidade de população está sob a regulação da Arcesp, inclusive porque a Arcesp atua praticamente em todos os municípios da região metropolitana de São Paulo, mais a Baixada Santista, mais muitas cidades importantes do interior. Então, o que eu vejo é que a nova lei, a 14.206,
que, vamos dizer, alterou a lei do saneamento, que é 11.445, alterou a lei dos recursos hídricos, alterou a lei de meio ambiente, ela teve interface com diversas legislações. Ela teve um mérito. O mérito foi de estabelecer a necessidade de uma uniformização nacional para as regulações, porque nós tínhamos aqui ilhas de excelência, como era o caso da Arcesp, e tinha agências que, com muito esforço, mas cada agência tinha, muitas agências tinham muitos critérios diferentes, e dentro do estado de São Paulo ainda tinha uma peculiaridade, porque alguns municípios onde a Sabesp atua tinham agências municipais atuando, então é necessário você ter uma uniformidade sob pena de cada um puxar o barco para um lado. Então, a Lei 14.206 estabeleceu que a ANA vai fixar as diretrizes para a regulação, para a regulação nacional, que continuará sendo feito por intermédio das agências reguladoras existentes. Ao partir para essa uniformização, a Arcesp vai aguardar, né, embora esteja participando também, dentro do possível, dessas discussões. A ANA contratou consultores especializados. Vamos ver qual é o produto que vai sair da ANA. Em função disso, nós vamos adaptar aquilo que for necessário dentro das normas de regulação da CESP para que o serviço possa ser bem executado. São Paulo não está muito longe em termos percentuais da universalização, deputado Madalena, mas tem uma peculiaridade que é o seguinte: você pegar uma cidade que tenha 30% de cobertura de água e passar para 60%, dobrar, é muito mais fácil do que você passar, às vezes, de 92% para 93% de atendimento. Por quê? Porque, vamos dizer, no caso da Sabesp, que hoje já tem um atendimento à ordem aí de 95%, 96%, 97%, o que falta para ser atendido são, normalmente, residências ou edificações em bairros pouco habitados ou núcleos urbanos pequenos ou comunidades. Então, o desafio vai ficando cada vez maior. Eu passei isso na minha cidade, em Poços de Caldas, como diretor do DEMAI. Quando a gente começou a ter um pouco mais de disponibilidade de recursos, era muito fácil você ir ampliando bairros inteiros, né, populosos, mas, de repente, ficaram para trás os bairros menos populosos e comunidades rurais. Então, a Sabesp vai ter que fazer um grande esforço para conseguir atingir esses índices até 2033. Nós vamos estar acompanhando isso lá na Arcesp. A Sabesp está num processo de revisão tarifária, que está sendo muito bem conduzido pelo diretor, pelo Marcos Bonini, buscando sempre melhorias contínuas, né? E o nosso entendimento é que vai precisar ser feito um grande esforço, e é objetivo também do governador de São Paulo, do secretário de Infraestrutura, eu já vi entrevistas deles nesse sentido, de transformar São Paulo num paradigma, inclusive a nível internacional. Presidente, satisfeito com as colocações do engenheiro Gustavo e com a palavra Vossa Excelência. Obrigado, presidente Ricardo Madalena. Pergunto aos novos deputados se alguém mais tem alguma questão, porque, se não tivermos, nós temos que encerrar esta e já chamar em 1 minuto uma próxima para votar o relatório exarado pelo deputado Ricardo Madalena. Bom, pelo visto, nenhum deputado mais tendo algo a questionar. Eu quero convocar Vossas Excelências para uma reunião extraordinária a realizar-se daqui a 1 minuto após o término da presente reunião, com a finalidade de apreciar o relatório do deputado Ricardo Madalena sobre o projeto de decreto legislativo 8 de 2021, de autoria da mesa, que indica como membro para a diretoria de Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, no exercício da função de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de saneamento básico, o senhor Gustavo Zarif Fraia.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião, lembrando aos nossos deputados que possam permanecer plugados, né, para que a gente possa já retomar e apreciar o relatório do deputado Ricardo Madalena. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Eu achei que o Wellington Moura não fosse deixar mais nenhum de nós. Eu nem perguntei para não dar problema, senão o Ricardo Madalena vai ficar bravo. Aí o Ricardo, eu tinha 18 perguntas, viu, presidente? Eu tinha 18 perguntas para fazer, resumir em 2. O Wellington está me devendo essa. Olha aqui, isso aqui eram questões para eu fazer. Mas ele falou, vai rápido. Aí depois que eu vi, ele começou a fazer um monte de perguntas, Isso que ele foi rápido, hein? Presidente, Oi. A gente permanece ou sai? Permanece. Já vamos iniciar. De infraestrutura da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Registro a presença dos excelentíssimos senhores deputados Castelo Branco, deputado Ricardo Madalena, deputado César, deputado Murilo Félix, deputado Coronel Nishikawa, meu líder e querido deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Wellington Moura. Quero também registrar a presença da presidente da Arcesp, a senhora Paula Campos Amaral, dos diretores da Arcesp, Joaquim Matias, e também do diretor Marcos Bonini. Agradecer a presença do engenheiro Gustavo Fraia, que está conosco, indicado que é para assumir uma diretoria da Arcesp. Nesse momento, quero passar... eu quero solicitar ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Quero pedir a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da reunião anterior desta comissão. A presente reunião foi convocada com a finalidade de apreciar o projeto de decreto legislativo número 8 de 2021, de autoria da mesa, que trata sobre a indicação de membro para a diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Nesse momento, quero passar a palavra ao deputado Ricardo Madalena, que foi indicado como relator, para fazer a leitura das conclusões do seu relatório do PDL 08/2021. Com a palavra, deputado Ricardo Madalena. Senhor presidente, eu vou nas considerações finais aqui do nosso relatório. Além do notório histórico, profissional e acadêmico apresentado pelo senhor Gustavo Zarif Fraiá, demonstrou qualificação e capacidade aos membros desta comissão, nesta arguição que nós fizemos neste momento, para ocupar o cargo de diretor de regulação técnica e fiscalização dos serviços de saneamento básico da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ou seja, Arcesp. Como membro efetivo desta comissão, nós recomendamos a aprovação do senhor Gustavo Zarif Fraiá. Esta é a nossa conclusão, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Ricardo Madalena. Está em discussão o relatório do deputado Ricardo Madalena sobre o PDL 08/21. Eu quero pedir a palavra de forma rápida, cumprimentar o deputado Ricardo Madalena, quero cumprimentar o engenheiro Gustavo. Eu muito feliz, Gustavo, né? Eu sou um deputado de oposição ferrenha aos governos que vêm se sucedendo
que é bom tem que ser elogiado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a tua indicação é uma indicação que engrandece a Arcesp. Eu me detive no seu currículo, na sua experiência. É um homem que tem vivido a gestão pública, se especializou profundamente na área de saneamento, né? E eu não tenho dúvida alguma, que a Arcesp e o povo de São Paulo deve ganhar se você efetivamente continuar cumprindo com as suas funções, né? A pergunta que o deputado Wellington Moura fez é uma pergunta que todos nós gostaríamos de dizer: vai mudar? Você acha que a Sabesp vai ser apertada na questão, sobretudo do saneamento? Porque hoje a Sabesp mal, em alguns lugares na Grande São Paulo, ela mal afasta os resíduos, mal afasta o esgoto, né? E quando afasta, sobretudo na minha cidade, que é São Bernardo do Campo, né, onde eu vivo hoje, ela joga dentro da represa, né? Ela tinha a obrigação de fazer contratualmente a coleta e tratamento do esgoto da cidade. Isso há 10, 15 anos atrás não cumpriu a sua obrigação. E quero te dizer, Gustavo, a culpa foi da Arcesp, porque a Arcesp não fiscalizou. Eu deposito muito, sobretudo na tua experiência, na tua seriedade, nos seus cabelos brancos, muita expectativa, né, de que a gente possa, de fato, fazer, que se possa fazer diferença. O teu currículo, o teu saber, né, nos leva a crer que assim será. Então, eu quero aqui, de público, né, agradecer, você topar esse desafio, você que hoje está no governo federal e não está no governo Bolsonaro, você é um servidor público federal, esteve com Lula, com a Dilma, com o Temer, com essa coisa que está lá em Brasília hoje. Eu nem sei se aquilo a gente deve nominar, eu vou parar, porque senão o Castelo Branco vai ficar bravo comigo. Mas, assim, de qualquer forma, tenho certeza que a Arcesp se engrandece com a aprovação do teu nome. Então, eu queria deixar isso registrado, né? Pergunto se algum mais deputado deseja fazer uso da palavra. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão e a votação que nós teremos que fazê-lo será uma votação nominal. Então, eu peço aos deputados que abram seus microfones e pergunto, nesse momento, como vota o excelentíssimo senhor deputado Castelo Branco. Aprovado. Pergunto como vota o excelentíssimo deputado, meu presidente, Ricardo Madalena. Favorável ao relatório, presidente. Aprovado. Pergunto como vota o excelentíssimo senhor deputado César. Grava aqui. Deputado César, como vota Vossa Excelência? Seu microfone está fechado, César. Daqui a pouco a gente volta no deputado César. Pergunto como vota o excelentíssimo senhor deputado Murilo Félix. Meu voto é favorável, Sua Excelência. Obrigado, nobre deputado. Pergunto como vota o excelentíssimo deputado Coronel Nishikawa. Voto de acordo com o relator com louvor. Pergunto como vota o excelentíssimo deputado, querido Wellington Moura. Eu voto favorável à aprovação no nome do senhor Gustavo. Parabéns, Gustavo. Pergunto como vota o excelentíssimo deputado, meu querido líder, doutor Jorge do Carmo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas. Eu voto favorável ao relatório do nobre deputado Ricardo Madalena pela aprovação do nome do senhor Gustavo Zarif Faria. A gente sabe que é o senhor pela voz, doutor Jorge. Seu vídeo está fechado. Pergunto mais uma vez como vota o excelentíssimo deputado, querido César. Voto favorável. Quero registrar também o meu voto favorável e cumprimentar o mais novo membro aprovado por essa casa
da Arcesp, o engenheiro Gustavo Fraia. Antes de passar a palavra ao senhor, quero saber se algum deputado quer fazer alguma fala. Deputado Dr. Jorge. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, doutor Jorge do Carmo. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar os nobres pares deputados que fazem parte dessa douta comissão. Quero parabenizar, cumprimentar o senhor Gustavo Zarif, né? Agora aprovado para ser diretor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, ARCES. Cumprimentar o presidente da ARCES, toda a diretoria. Dizer que fiquei muito atento ao vosso currículo, à vossa experiência, e certamente ela enriquecerá a CESP, e por isso eu votei favorável. E quero aproveitar a oportunidade para falar, senhor presidente e senhor agora diretor já aprovado. Quero dizer que eu sou membro também nessa casa da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. E nessa comissão eu apresentei a aprovação para a realização de uma audiência, porque eu vi que a Sabesp tem muitos problemas com as suas tarifas. E teve uma matéria na Folha de São Paulo que conclui que sugeriu-se que as tarifas, o escalonamento das tarifas da Sabesp evitaria perdas e traríamos inclusão para outras famílias que têm dificuldades para que tenha um abastecimento de água regular. Sabemos também que a Sabesp tem muitas perdas do ponto de vista das ligações clandestinas e programas da Sabesp que tem esse espírito de fazer a inclusão, né, e que a água tratada, potável, que chegue na casa de cada vez mais de brasileiros, no caso de São Paulo. Então, eu quero, noutra oportunidade, conversar com a presidente, conversar com Vossa Senhoria, que foi agora aprovada para a direção, para a gente dialogar um pouco sobre isso. A nossa audiência pública, infelizmente, não aconteceu em razão da pandemia, ela já estava com data marcada, para a gente discutir o escalonamento das tarifas da Sabesp, porque eu entendo que isso daríamos mais inclusão, mais pessoas que pudessem ter água regular e pagar pela sua tarifa. Às vezes você utiliza uma quantidade de água que você não paga por ela, ou às vezes você paga por uma quantidade que não utiliza. Então, o escalonamento das tarifas talvez estaria mais possibilidade da gente ter um uso racional e econômico, economizar também a água, porque a água é um bem da vida. Por isso, eu quero parabenizá-lo por essa indicação. Certamente, a CESP vai ter nos seus quadros mais uma pessoa que vai certamente ajudar e muito na gestão, né, e fiscalização, e conte com o nosso apoio, né, e eu quero, noutra oportunidade, conversar com a direção da CESP, com Vossa Senhoria, para que possamos tratar desse assunto que eu acho relevante. Muito obrigado. Obrigado. Algum deputado mais gostaria de fazer algum pronunciamento? Quero passar ao senhor, doutor Gustavo Fraia, se quiser fazer o seu pronunciamento. Presidente, muito obrigado. Eu, sinceramente, só posso dizer que eu fiquei muito feliz com os comentários aí que foram feitos. Agradeço de coração. Quero dizer também que fiquei muito bem impressionado positivamente com as perguntas que foram encaminhadas. São perguntas realmente que mostram o comprometimento da Comissão de Infraestrutura da Assembleia com o interesse público e que, como eu falei, a gente está vindo com a melhor das intenções. O Joaquim Matias, que é o diretor de Relações Institucionais, ele tem também, já me falou desde o início, que é muito importante, vamos dizer assim, a diretriz fornecida pelos demais diretores também, de ter sempre uma porta aberta com a Assembleia, porque a Assembleia, os deputados, com a sensibilidade que eles têm, com a proximidade que eles têm com a população, são pessoas que podem captar e trazer ideias muito importantes ou trazer demandas que, às vezes,
dentro de um trabalho técnico, a gente não consegue captar diretamente. Então, quero agradecer muito pelas suas palavras, pela sua gentileza, pelos deputados que me acolheram tão bem. Quero dizer também que os meus parentes de Vargem Grande do Sul, viu, meus primos de Vargem Grande, que é a terra da minha mãe, eles estão dizendo que não, que Poços de Caldas é da região metropolitana de Vargem Grande do Sul. Então, aí depois acho que talvez precise de um entendimento entre Águas da Prata e Vargem Grande para ver onde é que a gente fica. Quer causar mais uma revolução, né? Pois é. Então, eu quero, para encerrar aqui, agradecer mais uma vez e dizer que, dando tudo certo, como parece que está encaminhado, eu vou estar sempre, juntamente com os demais diretores e os servidores da CESP, à disposição para a gente fazer o melhor trabalho possível. Muito obrigado. Queria, antes de finalizar, né, falar com a Paula, né, nossa presidente, Joaquim, diretor de Assuntos Institucionais. Ontem eu recebi aqui no meu gabinete, na verdade, eu apresentei nessa comissão, e eu quero pedir aos membros que a gente possa fazer. O César trouxe as dificuldades com a Enel, o Wellington Moura, e é um grande problema que nós temos com essa concessionária aqui da Grande São Paulo. Mas ontem, na verdade, eu apresentei nessa comissão a convocação do presidente da concessionária Electro, né? Da Neoenergia. Ela presta serviço na minha região, lá na Mogiana, em Vargem Grande do Sul, que foi acabado de dizer, São João da Boa Vista. E, assim, um péssimo serviço. E aí, com o perdão da palavra, minha presidente e Joaquim, falta de fiscalização de vocês, né? Porque ontem eu estava dizendo para ele, um dos técnicos dele falou, mas sabe o que é? A manutenção é poda de árvore. Eu falei, e vocês não podam? Isso é contratual. A manutenção, sobretudo na rede elétrica, ela tem que ser preventiva. E eu tenho uma chácara lá, uma propriedade em São João da Boa Vista, né? E assim, você vai para lá em dezembro, janeiro, a energia cai toda hora, né? E eu estou falando que eu estou em São João da Boa Vista, eu não estou lá no Vale do Jequitinhonha, né? O serviço é pessimamente prestado, né? Teve uma ação agora recentemente de um deputado federal, que por acaso é meu irmão de sangue, também por conta, reunindo um monte de gente, prefeitos vindo trazer esses problemas, trazendo vários prejuízos ao empresário. E eu estou fazendo uma audiência pública em São João da Boa Vista, para que a gente possa convidar a gente da reunião. Então, Paula, queria ver com você e com o Joaquim se vocês podem designar algum diretor para participar conosco, né? Seja o diretor de ações institucionais ou especificamente da área de energia e tal, porque, assim, não tenho dúvida que ali falta fiscalização da ARCESP em relação à qualidade do serviço. Você falou, olha, mas isso acontece. Eu falei, tá, mas e essa reclamação? Só para vocês terem uma ideia, para a gente finalizar. Eu tive um problema que queimou um aquecedor, a placa de um aquecedor lá. Eles ficaram enrolando o meu advogado durante 60 dias. Não, nós vamos ver, a gente vai passar aí e ver, a gente vai passar aí e ver. Ontem, só para vocês terem uma ideia, eu entrei depois de 60 dias com uma ação de ressarcimento de danos, e estou pedindo, inclusive, dano moral pela forma que estão prestando. Mas eu estou dizendo isso para vocês para dizer o seguinte, na minha opinião, Paula, Joaquim e todos aqui presentes, a culpa não são deles, eles são só concessionários. Cabe à agência reguladora fiscalizá-los, né? E os parâmetros de atendimento ao cliente e tal, eles mesmos aqui confessaram, não, realmente o serviço nosso é ruim e tal. E eu estou falando de uma espanhola que explora um serviço aqui e presta um péssimo serviço. Enel é uma estatal italiana e a qualidade do serviço que ela presta, eu acho que não preciso nem falar, vocês vivem com esse problema o tempo todo. Eu, inclusive, apresentei uma série de requerimentos, porque eu não estou indo mais em cima da empresa, estou em cima da ARCESP. E vocês têm o poder, o dever de fiscalizar, e aí nós, os contribuintes, é que estamos com o problema. Queria agradecer a presença do querido engenheiro Gustavo Fraia, lá da região, avisa o pessoal de Vargem Grande, ali é Águas da Prata, da região metropolitana de Águas da Prata, inclusive Vargem Grande
também chamado de Capela, é uma cidade satélite, né? Agradecer o Joaquim, nosso diretor, a Paula, presidente, o Marcos, diretor também da SESC, o excelentíssimo Coronel Nishikawa, o excelentíssimo deputado César, nosso excelentíssimo deputado Ricardo Madalena, meu líder e querido amigo também, doutor Jorge do Carmo, excelentíssimo deputado Wellington Moura, excelentíssimo deputado Murilo Félix. Quero agradecer também a Ana, a Elaine, pessoal da TV Assembleia, que nos deram aqui a retaguarda para que essa sessão pudesse acontecer. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.